Ok, peraí, ok. Ok? Então a gente ainda está, de certa forma, falando sobre tradução ideal agora. Então, se a gente fala sobre tradução ideal, a gente também está falando sobre tradutores ideais, né? Então, o tradutor ideal é alguém que tem uma consciência do seva dele, da mesma forma que um distribuidor de livros ideal, né? Prabhupada dizia, se você quer ser um distribuidor de livros ideal, você deve ser, em primeiro lugar, um cavalheiro ou uma dama na rua. Você não vai se aproximar de alguém com agressividade, não vai falar palavras ásperas para a pessoa, você não vai tentar distribuir aquele livro para uma pessoa que não quer receber o livro. Então, em primeiro lugar, você tem que ser um distribuidor de livros que seja um cavalheiro ou uma dama. Então, também existe um perfil do tradutor ideal, porque se o tradutor ideal, que é a pessoa por trás da ação, não desenvolve a sua consciência do seva, então ele nunca vai ter uma tradução ideal como produto, né? Então, para que isso aconteça, o tradutor ideal ele é aquela pessoa em cuja cabeça cai uma fichinha: eu devo estudar a língua inglesa, sim, e eu devo estudar a língua portuguesa, sim, que são minhas ferramentas de trabalho. Assim como o Kirtaniya, ele tem a Mridanga e o Kartal, os Kartals, né? Então o nosso tópico agora é a estrutura, né? A língua. O perfil da língua inglesa. O perfil da língua inglesa. A língua inglesa, e isso que eu vou falar para vocês é apenas a ponta do iceberg, porque para a gente estudar a língua inglesa, a gente vive muitos anos da nossa vida se dedicando à pesquisa, ouvindo, analisando, fazendo exercícios e tudo, né? Mas assim, como uma ideia básica, o perfil da língua inglesa é um perfil de total rigidez. O que significa isso? Significa que, como dizem os gramáticos da língua inglesa, eles falam: English is a word order language. É um idioma, uma língua que está baseada na ordem das palavras na frase. Então, se você altera a ordem das palavras na frase, aí você não tem uma frase escrita ou falada em língua inglesa, simplesmente porque essa frase não vai representar o seu papel, que é de comunicar uma ideia ao leitor, né? Então eu vou agora citar um exemplo num livro lindíssimo do nosso querido Gurudeva, que se chama Chamatkara Chandrika. É um livro em que ele está disponibilizando 4 histórias, 4 lilas contadas por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. São 4 histórias ou 4 lilas de Radha Krishna, as Gopis e outros habitantes de Vrindavan Dham. Aí eu vou ler para vocês uma frase para vocês entenderem o que significa isso que eu falei, que o inglês é uma língua que segue uma ordem muito rígida das palavras na frase. Deixa eu ver aqui. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spent most of his time in a fully internal state or in a semi-conscious state, deeply absorbed in bhajan. Bem, então eu li uma frase e essa frase começa com o nome do Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é, no caso, o sujeito da frase. Depois, a próxima palavra é o verbo. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spent, é o verbo. Então, na frase em inglês, o sujeito vai anteceder ao verbo.
E depois ele continua, ele usa most of his time, ele usa um advérbio. Tudo bem, porque qual é o significado, qual é a definição clássica de advérbio? É uma expressão que sucede o verbo, tá? Então só você tem o sujeito, o verbo, o advérbio, e depois tem um advérbio de modo, que também está na posição certa, in a full internal state, e depois tem que a gente pode chamar de um aposto, deeply absorbed in Bajan. Em poucas palavras, não sei se vocês conseguiram acompanhar a ideia, porque eu também peguei uma frase um pouco elaborada. Deixa eu ver se eu consigo uma mais aqui. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord Himself. Novamente, você tem Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, sujeito, is o verbo, the Supreme Lord Himself, complemento. Tá? Então, especialmente quando a gente está analisando o comportamento dos pronomes pessoais, que fazem, os pronomes pessoais representam o papel de sujeitos de frases. Quando a gente observa o comportamento desses pronomes pessoais, a gente observa também que se eles não estiverem na frase, a gente não vai entender de quem a gente está falando. Quer ver? Deixa eu procurar aqui um exemplo. Se eu ler, por exemplo, para vocês, am placing sandalwood não, isso aqui dá para entender porque é o verbo to be, ele tem uma flexão. Peraí. Aqui, se eu ler para vocês assim, has created numerous elevated feminine qualities in this world. Eu não falei o sujeito, deu para notar que eu não falei o sujeito? Uhum. Porque eu estou aqui diante, para quem está assistindo o vídeo, estou diante de novos alunos da língua inglesa. Mas enfim, o sujeito da frase, que é Lord Brahma, não foi mencionado. Então, neste caso, o leitor não vai conseguir entender a frase, porque o sujeito não vai estar ali. Mas eu queria descobrir uma frase em que o sujeito fosse um pronome pessoal, que aí fica mais complicado ainda, né? Por exemplo, they live in Goiânia. Se você falar live in Goiânia, a gente não vai saber se é I live in Goiânia, you live in Goiânia, they live in Goiânia. Então, isso prova que o perfil da língua inglesa é muito mais exigente no uso das palavras fundamentais, formadoras da frase, do que o português. Porque em português eu falo, moro em Goiânia. Eu não preciso usar o pronome pessoal como sujeito dessa frase. Então, voltando ao ideal da tradução, se na língua inglesa, onde é necessário o uso do pronome pessoal, se eu traduzir da língua inglesa para o português, e toda vez eu traduzir ele, eu, ela, eles, então o que vai acontecer com a tradução em português? Vai ficar repetitivo, vai empobrecer.